Bom, começou a gravar, pessoal. Então, meu boa noite oficial a todos e a todas. Aí, vamos iniciar oficialmente a aula de hoje. Então, vou colocar em modo de... Ah, não. Vou colocar nada. Primeiro eu tenho que compartilhar a tela. Estou esquecendo. Só um minutinho aqui que eu dei já modo de apresentação e quando eu estou com o monitor externo, ele demora para retornar o comando para mim aqui. Só um minutinho que eu não compartilhei, vocês não estão enxergando nada. Foi mal. Ok, vocês já devem estar vendo a minha tela. Agora sim, vamos mudar em modo de apresentação. Esperar dar o refresh aí no monitor, só um minutinho. Ok, você já deve dar, alguém por gentileza me dá um retorno, se estão enxergando o slide. Obrigado. Sim. Bom, vamos lá então, pessoal. Qual é o conteúdo que a gente vai começar na aula 4 hoje e a gente vai começar a ministrar, na verdade, é uma continuidade do nosso desvio condicional que a gente viu na aula 3, na aula passada, só sobre a ótica do desvio condicional encadeado, certo? O que vem ser o encadeado, e também não é tanta novidade, porque no último exemplo que a gente trabalhou no slide da aula 3, vocês já tiveram que usar um encadeamento, inclusive ele como exemplo de exercício lá, eu expliquei que deveriam ser usados os níveis de encadeamento. Pois bem, o que nós vamos fazer agora? A gente vai exercitar mais e exclusivamente a questão do desvio condicional encadeado sobre a ótica de dar exemplo para vocês e atividades que necessariamente fazem uso do encadeamento. Qual é a ideia básica? A ideia básica do desvio condicional todo mundo já sabe, é quando, resgatando um pouquinho a aula, é quando você sai do fluxo natural e contínuo de leitura de instruções dos programas e tem um desvio. E ele é condicional porque ele tem uma condição. Então, se uma determinada condição for verdadeira, ele vai fazer uma determinada ação. Se ela não for, vai fazer outra ou não vai fazer nada, que seria o desvio condicional duplo. O se com o senão. O desvio condicional encadeado é quando você faz combinações desses desvios. O que eu gosto muito de usar, o termo que você começa com o conceito de funil, em que você tem uma condição, se essa condição, por exemplo, é verdadeira, você passa por uma segunda condição que só vai ser executada se ela for verdadeira, e assim sucessivamente, quantas forem necessárias. Quantas vezes necessariamente eu tenho que fazer um encadeamento. Então, a gente chama também, assim, vulgarmente, a gente chama de bretezinho. Tenta imaginar literalmente um gado indo para um brete. Ele vai sendo afunilado até efetivamente ele entrar numa porteira pequena. Qual é essa ideia? É que vocês têm um problema com várias opções em que você vai fazer o ranqueamento, a classificação e fazendo o funilamento. Vamos dar um exemplo, assim. Mais adiante a gente vai falar assim, ó, vou dar um bônus para um funcionário que tem filhos. Primeira pergunta, tem filhos? Não tem. Não tem bônus, vai embora, assunto encerrado. Tenho filhos? Entra num segundo nível de encadeamento. Quantos filhos? 1, 2, 3, 4, 5, e a partir daí eu posso ir refinando. Por exemplo, dos filhos para as meninas, para filhas, no caso, eu vou dar uma bonificação superior. Então, você vai fazendo uma condição após a outra, um encadeamento após o outro. Mas qual é a vantagem de fazer isso, Salzi? A vantagem é que, efetivamente, por exemplo, nos exemplos que eu dei dos filhos, se a pessoa nem tem filho, ela não faz mais nenhuma pergunta, não responde mais nenhuma questão. Não tem, salta, desvio condicional e continua a execução do programa. Tem filhos, eu vou testar quantos filhos tem. Se tem filhos e tem mais de um filho, eu vou verificar se esses filhos são diferentes, tem 2 meninos ou 2 meninas, etc e tal. Isso a gente chama de funil, de bretezinho, até que tu chegue na última condição ou na última validação. Isso tende a deixar os teus códigos mais enxutos. Códigos enxutos usa menos memória vai rodar mais rápido no computador. Tá, Salzi, mas vai fazer grandes diferenças? Eu acredito que tenho plena certeza que os nossos exemplos simples que a gente está usando não faz diferença. Agora, à medida que o teu sistema o teu problema fica mais complexo, maior,
com certeza faz uma grande diferença. Então, numa introdução, assim, desvio condicional, e a aula de hoje vai abordar este conceito. Vamos traduzir isso aqui para uma sintaxe correta, né? Já vamos começar a falar os termos corretos, né? O que mesmo é sintaxe? A sintaxe é a forma com que eu escrevo um determinado comando. É o seu significado por extenso, é o seu significado enquanto formatação. Por exemplo, o desvio condicional encadeado, aqui a sintaxe dele está representada através do famoso português estruturado. Então, o meu desvio condicional é um se, baseado numa condição, que está a condição, e um se não. Se esta condição é verdadeira ou é satisfeita, ele vai... Deixa eu pegar uma canetinha que fica mais fácil aqui. Ele vai executar uma ou todas as instruções que estão entre o se e o se não. Nenhuma novidade disso. Se essa condição aqui não for verdadeira, ele vai executar as condições que estão entre a ou as condições que estão entre o se não e o fim. Então, verdadeira, ele executa isso. Falsa ou não verdadeira, ele vai executar isso. Ah, mas tem mais um se. Justamente, porque o conceito é encadeado. Então, dentro de um tem mais um conceito. Alinhamento, encadeamento, brete, funil, como vocês queiram, como vocês entenderem. Tá certo? Melhor. Então, se essa condição é verdadeira, ele executa isso e depois vai para o final e acabou a história. Por exemplo, se essa condição não for verdadeira, falsa, obviamente ela não vai executar essa parte e vai cair numa segunda condição, em que se a segunda condição for verdadeira, executa isso. Se ela for falsa, executa isso. Salzinho, eu preciso fazer um encadeamento de desvios condicionais duplos sempre? Sempre tem que ter o senão? Não, eu posso combinar ou encadeá-los simples e compostos, sobre a ótica de ter senão ou não. Isso é uma opção da tua lógica de programação. Então, conceitualmente e sintaticamente, é dessa forma que eu represento utilizando um português estruturado. Vamos jogar isso para um diagrama de bloco, em que ele fica mais evidente aqui, mais fácil a compreensão. Como de costume, então, está o nosso diagrama de bloco, que exatamente ele vai replicar essa questão do desvio condicional duplo encadeado. Aqui estão eles. Eu tenho duas condições, a primeira condição, a segunda condição. Resgatando a primeira condição, a segunda condição. Então, isso aqui está sendo replicado lá no meu diagrama de blocos. A primeira condição sendo verdadeira, aquela história. É assim, ela sai pela direita e vai executar a ou as instruções que estão neste bloquinho aqui, o que seria o equivalente a esta parte aqui. Já se essa... Já se essa condição não for satisfeita, ou seja, ela não é verdadeira, ela é falsa, ele sai pela esquerda, pelo lado do não, e ele cai numa segunda condição, ou seja, mas hoje está feia a coisa. Ou ele cai na segundo desvio condicional. Então, aqui ele tem mais uma condição e mesma coisa. Direita pelo sim, se for verdadeiro, esquerda, se não, ele for falso. Mas, de qualquer forma, nessa segunda condição, ele vai ter duas possibilidades. Assim como na primeira teve duas possibilidades. Ou ele viria para cá, ou ele viria para cá. Só que a segunda possibilidade dele é mais uma condição, e poderia ter mais uma condição, e poderia ter N condições que vocês optarem em usar, dependendo da resolução do problema. Certo? Então, assim que a gente representa ele graficamente através de um diagrama de bloco, o nosso desvio condicional encadeado. Vamos jogar isso para uma realidade, ou melhor, vamos jogar isso dentro de um exemplo e dentro de um contexto aí que a gente gosta, né, que é o nosso aumento de salário, aí, o aumento de mesada, dependendo como a pessoa está trabalhando ou tem mesada. Então, o primeiro exemplo nosso aqui é elaborar um programa que efetue o cálculo do reajuste do salário de um funcionário. Reajuste do salário de um funcionário. Considerando que o funcionário deverá receber um reajuste de 15%, caso o seu salário seja menor que 500. Opa, já tem uma condição aqui, eu vou botar umzinho aqui, o meu estilo de fazer meu algoritmo genérico. Primeira condição, ele vai ganhar 15% de aumento se for menor que 500. Ah, legal, vamos continuar. Se o seu salário for de 500, mas menor que 1.000, então já está num range de 500 até 1.000.
500 ou igual a 500 ou mais, e menor que 1.000, incluso o 1.000, porque está aqui o igual, ele vai receber quanto? 10%. Essa aqui seria a minha segunda condição. E a terceira, e caso seja maior que 1.000, o reajuste dele vai ser de 5%. Está na minha terceira condição. Então, pode ver, eu já fiz a minha leitura e já comecei a colocar algumas condições, em que basicamente a minha primeira condição é o quê? Se ele tem um salário menor que 500, ele vai receber um aumento de salário de 15%. Está aqui explicitamente. Qual é a minha segunda condição? A minha segunda condição é que se o salário for 500 mas menor que 1.000, o reajuste é 10%. Então, na minha segunda condição, o reajuste é 10%. Vamos tentar melhorar um pouquinho essa condição. Eu não preciso fazer de 500 a 1.000. Porque, veja bem, se eu pensar em encadeamento, primeiro eu vou ver, é menor que 500? Se é menor que 500, eu vou dar 15% e está resolvido o meu problema. Eu já estou pensando mentalmente, organizando um algoritmo genérico. Se é menor que 500, eu dou 15%, tchau, tia Chica, acabou a execução. Mas não é. Então, eu não preciso testar se ele é igual ou maior que 500 e menor que 1.000. Eu poderia fazer a afirmação do seguinte: se o salário for menor que 1.000, eu vou botar 1K, que é igual a 1.000, né? Se for menor que 1.000, eu dou 10. Por quê? Eu sei que ele não é menor que 500. Se ele não é menor que 500, 500 para cima é menor que 1.000. Inclusive, o 1.000 junto. Então, ele vai te dar 10%. E a terceira hipótese, eu pensando em encadeamento, funil, eu nem precisaria testar. Mas por que, Saulo, está dito ali, o caso seja maior que 1.000? Porque, veja bem, se ele não é menor, caso seja maior que 1.000, 1.000, 2.000, 3.000, 50.000, ele vai ganhar 5%. Então, veja bem, no meu raciocínio de bretezinho, aquele funil, aquele encadeamento, eu faço o primeiro teste e pergunto, é menor que 500? É. Problema resolvido dá 15. Se não é menor que 500, ele só pode ser 500 para cima. Daí eu boto uma cláusula de barreira. Tem que ser menor que 1.000. Se ele for menor que 1.000, já coloca 10% em qualquer salário. Se ele não é menor que 500, ele não é menor que 1.000, eu não preciso testar mais nada, eu posso dar 5%. Concordam? Porque daí ele necessariamente vai ter que cair nessa hipótese. Isso é pensar de forma afunilada. Isto é depois implementar com desvio encadeado. Então, vocês já podem fazer essa estruturação. Eu fiz dessa forma maluca, que eu fui lendo, dizendo a opção 1, opção 2, opção 3. Tá? Tem gente que faz mais elaborado, menos elaborado. Eu poderia dizer o seguinte, isso aqui, para mim, é o que a gente chama na segunda fase do algoritmo, que é o processamento. Relembrando, a primeira fase é a entrada, o input, a segunda fase é o processamento, e a terceira fase seria o teu output, ou a saída do teu algoritmo. Eu só vi a parte 2, a parte de processamento que está aqui, ó, que eu já fiz esse pseudo-algoritmo aqui, o que a gente chama de algoritmo genérico. Mas qual é a entrada? Bom, se eu estou falando em calcular o salário de um funcionário, nada mais óbvio do que eu solicitar o salário a ser calculado ou reajustado. Então, a minha entrada é salário. Vou botar aqui sal para simplificar. Tem o processamento, que é o reajuste, e a minha saída vai ser o quê? Eu posso botar que vai ser o novo salário. O novo sal, new sal. Está resolvido o meu problema. Entrada de dados, processamento, saída. Agora seria eu implementar. Meu Deus, eu não consegui entender essas riscarias aí que tu fizeste. Claro, porque isso é... Oi. Viu, professor? Eu fiz, todos os programas que eu fiz, eu usei aquele diagrama de bloco lá, certo. E isso ajudou bastante. Exatamente. Para quem tem alguma dúvida, para quem, pelo menos para mim, ajudou muito na hora de colocar dentro do programinha ali. Perfeito, é objeto já do próximo slide, bem comentado. Eu ia exatamente falar sobre isso. Ó. Isso é um estilo de fazer um algoritmo genérico. Como se faz um algoritmo genérico? Do teu jeito.
Uns fazem mentalmente, outros que nem o Sausen, que não são muito organizados, fazem um monte de risco. Outros pensam assim, ó, entrada de dados, processamento, saída. Ou o correto, que nem o colega acabou de falar, esse problema está exemplificado nesse diagrama de bloco, que tem um início e tem um fim. O que é o fim? Não tem mais nenhuma instrução aqui. Aqui finalizou o programa. O que entra? Entrada de dados, salário. Está aqui ele bem clarinho, a minha primeira entrada de dados, e olha o que ele calcula lá no final, na terceira, a minha saída de dados. Perfeito. Logo, se aqui está a entrada, aqui está a saída, eu já subentendo que esta parte intermediária é a parte 2, que é justamente o meu processamento. Era só para mostrar para vocês que tem essas 3 etapas. Obviamente que aqui muito mais organizado. Então, o que ele usou aqui no diagrama de bloco? Deixa eu só limpar aqui para não poluir tanto para vocês. Ele usou o seguinte: solicito o salário de entrada a ser reajustado e faço o meu primeiro teste. O meu primeiro teste, se eu retornar lá no enunciado, é quando o salário é menor que 500. O meu salário é menor que 500, aplico o reajuste. Lá eu não havia falado, eu só falava em aplicar 15%, 10% ou 5%. Aqui eu já estou implementando a equação, extremamente complexa, né, de calcular o reajuste do novo salário. O novo salário nada mais é o que o salário vezes 1,15. Porque são 15%. Então, matematicamente, se eu quero aplicar 15%, eu multiplico por 1,15, vai dar exatamente 15% a mais no salário. R$100 vezes 1,15 é 115, R$1.000, 1.150. Então, eu faço aqui já o cálculo. Se o salário é menor que 500, ele vem para cá. Se o salário é de 500, 500 é menor que 500? Não, é igual. Ele vai vir para a segunda condição, aquela história do funil. Se é menor que 500, resolve os 15%, terminou o programa. Calculou o novo salário aqui, já mostrou o novo salário aqui. Não é menor que 500, bom, é maior, é 500 para cima o salário. Daí eu tenho 2 condições. Funil, e efetivamente eu vou fazer encadeamento de desvios condicionais. Vou para o segundo teste. O meu segundo teste é o que a gente falou, é a partir de 500, mas a partir de 500 eu já matei com isso aqui, ó, menor que 500, 500 já entra para cá. Então eu testei o limite superior. O meu limite superior, ele é menor ou igual a 1.000, vem para a esquerda. Se ele é maior ou igual a 1.000, ele vem aqui efetivamente para a direita. O que ele vai... Desculpa, ao contrário, falei errado aqui para vocês. Se o salário é menor ou igual a 1.000, se isso aqui for verdadeiro, ele ganha 10%, ele vem para a direita. E vai multiplicar o salário por 1,10, porque são 10%. E vai simplesmente cair e apresentar um novo salário. No entanto, se o meu salário não for menor ou igual a 1.000, eu vou entender efetivamente que ele é maior do que 1.000. É 1.001, 1.002, 5, 10, 15 ou N aqui para cima de 1.000. E ele vai aplicar os 5% e está resolvido. Professor. Oi. Tem a questão aquela que esses dias a gente fez daquela das notas, as médias, né? Para reprovado, recuperação, aprovado. Lá a gente tem um limite, né? Um valor limite. A gente poderia começar a fazer da parte maior, do teu número maior, ou tem que ser sempre na ordem crescente dos números? Eu não entendi muito a dúvida. Por exemplo, no caso do salário, o salário pode ser ilimitado, né? Você não tem um limite, mas no caso lá das notas, você tem um limite que é 100 a tua nota. Tá. Né? E, por exemplo, em vez de você começar a fazer reprovado, tem que ser maior do que, menor do que 50, acho que era o caso, né? A média. Mas se tu começar lá de cima a fazer aprovado de 70... Tá. Entendi. Não, a tua lógica tanto faz. Tu começar do maior para o menor, o menor para o maior, ele vai ser eliminatório. Uma questão, tu poderia começar rodando a criatura, ele está rodado, ele é menor que 50, eu acho que é 60, né? Era 60 a média de aprovação. 70. Tanto faz, mas digamos que fosse 50. 50, Isso. vamos botar no meio. Menor que 50, reprovado. Não é menor que 50, opa, ou ele está de recuperação ou ele está aprovado. Tanto faz. Daí tu vai testar se ele está de recuperação.
É menor que 70, digamos de 50 a 70, ele está de recuperação? Sim, está em recuperação. Depois, está aprovado. Eu não preciso mais nem testar, porque eu fiz a lógica inversa. Eu comecei pelo menor e fui subindo. Então, eu deixei extrapolar para cima. Sem problema. Ou tu poderia começar lá, ó, é acima de 70, está aprovado. Não é acima de 70, ele tem duas opções, ou ele está em recuperação ou ele está rodado. Teste se ele está em recuperação. O limite, entra aqui, se ele não é, só sobrou uma. O que eu quero dizer, quando tu entra no encadeamento, a última opção tu não precisa testar. Não precisa mais. Pegou a ideia? Mas sim. Respondendo a tua pergunta, tanto faz, a lógica é tua. Tu começa por cima ou por baixo, pelo valor menor ou pelo valor maior, sem problema. Beleza. O resto, galera, tá tranquilo essa questão aqui do diagrama de bloco? Realmente, como o colega falou anteriormente, aí eu não tô vendo a carinha de vocês, estou vendo sua apresentação, que está em full screen aqui. Faz uma grande diferença. Isso aqui não é uma perda de tempo no início, porque ajuda muito a estruturar. Tanto ajuda a estruturar, que talvez aqui ficou confuso. Também não tem, agora eu olhando para essa coisa aqui, não tem como não ficar confuso esse monte de risco, né? Mas como eu falei, é porque é o meu jeito de fazer o meu diagrama, o meu algoritmo genérico. Cada um tem um esquema de fazer diferente. E não tem problema, o genérico é genérico. O diagrama de bloco é pré-definido, entradas, saídas, processamento e uma decisão. Então, fica visualmente fácil. Agora, vai ficar mais fácil ainda quando eu jogar isso para os blocos e futuramente jogar isso aqui para uma linguagem de programação, do tipo C, Java, PHP, Python, se vocês quiserem. O problema maior, né, professor? Acho que é saber usar aqueles bloquinhos ali do lado, né? O problema maior é tu entender o problema e achar uma lógica de solução. Porque isso aqui já é uma representação gráfica da tua lógica. Aqui já ficou mais claro, porque aqui eu dou um clique lá no Scratch. Se tu analisar friamente, o Scratch é uma implementação de um diagrama de bloco que você consegue validar através da execução. Aqui eu posso dar nome aos bois, né? Colocar valores e no final testar. Aqui o meu teste pode ser feito, mas é feito no braço. Então eu brinco, né, que como eu fiz a minha graduação no século passado, eu tinha que efetivamente fazer esses desenhos. Hoje vocês já têm o Scratch, vocês arrastam um bloco para lá e para cá e funciona da mesma forma. Eles são análogos, se vocês analisarem. E se tu vai ver, isso aqui é análogo a uma linguagem de programação. Depois, ao invés de simplesmente dar aqui, ó, mude a variável para a resposta, eu vou botar salário igual a resposta. Ou eu vou dar um input em cima dele lá no MATLAB ou no Octave. Mais adiante a gente vai ver, a gente vai trocar esses blocos por comandos, mas a tua lógica vai permanecer a mesma. A tua semântica que a gente diz, o significado dos comandos continua a mesma. Troca a sintaxe, tu troca bloquinhos por comandos. Tu troca um C por um if, tu troca efetivamente um diga por um printf, que simplesmente vai mostrar na tela. Isso aqui é trocar um comando pelo outro, a lógica se permanece. Continuando aqui, vocês vão ver aquelas 3 passos. Vai ficar bem claro aqui para vocês, e vocês já conhecem isso, que esta parte aqui é a entrada de dados. Forneça o salário, a variável salário, o que ele vai te dar de resposta, joga para dentro de salário. Todo mundo já sabe isso aqui. Aqui o oposto, lá no fim, é a minha variável de saída. A variável de saída é novo salário. Então, entrou salário, saiu novo salário. Obviamente, tudo que está entre a entrada e a saída é processamento. O que é o processamento? É justamente essa parte aqui, ó. Tá tal e qual. Aqui está salário, aqui está salário. Aqui está novo salário, aqui está novo salário de saída. Agora, o que sobrou no meio? Um if ou um se, um desvio condicional testando se o salário é menor que 500. Está aqui, salário menor que 500. Então, se o meu salário é menor que 500, ele vai executar esta caixinha, ou esta instrução, que basicamente vai trocar ou calcular o novo salário, sendo o salário vezes 1.15. Está aqui o que eu implementei aqui. Tranquilo. Ele não entrou aqui para a direita, não é verdadeira, ele cai no senão. No senão, literalmente, eu fiz mais um desvio condicional duplo, se e senão, em que eu vou testar à esquerda. Salário é menor ou igual a 1.000? Salário é menor ou o salário é igual a 1.000?
Depois a gente vai brincar um pouco, a gente pode fazer uma cláusula só. Mas deixa eu ir lá no Scratch e vou mostrar para vocês. Simplesmente ecoei isto aqui para cá. Então, eu precisei 2 caixas aqui com os meus operandos menor e igual, e um operando lógico aqui ou. Juntei os dois, está definida aqui a minha segunda condição. A partir disso, ou ele entra numa multiplicação de 10%, salário vezes 1,10, se não, olha aqui, ó, eu nem implementei isso aqui. Ah, mas como tu não implementou? Porque não precisa, pessoal. Porque se o meu salário não é menor que 500, não é menor do que 1.000 ou igual a 1.000, ele é maior. Não tem outra opção. Então, eu não preciso gastar tempo fazendo aquela última comparação. Ah, mas se eu quiser botar mais um C ali e efetivamente colocar, vai funcionar? Claro que vai, mas não precisa. É o tipo da pergunta redundante, que não vai agregar nada. Porque mas não estaria errado também, professor? Não estaria errado, mas você estaria fazendo uma pergunta que já está a resposta inclusa, né? Não tem outra opção. Porque, de novo, você veio num bretezinho. Tu não tens outra opção. Ah, mas se ele ganhava menos de 1.000, se ele ganhava menos de 1.000 e mais de 500, ele tinha entrado aqui, na segunda opção. Ah, mas se ele ganhasse 300, ele tinha entrado lá em cima, ele não tinha entrado aqui. Entenderam como você está fixando, você está reduzindo as possibilidades? Só vai executar o que precisa no teu código. É diferente de eu sair separando tudo isso, pessoal. Primeiro eu testar se é menor que 500, depois testar se ele é menor que 1.000, depois testar se ele é maior que 1.000. E assim, inclusive, uma loucura, porque quando é menor que 500, é menor que 1.000. E que é menor do que o salário maior que tem. Ah, é verdade. Então o correto é eu fazer isso aqui, ó, o encadeamento, o famoso funil, que daí tu vai reduzindo as possibilidades de combinação. Tu não vai perguntar porque é óbvio, né? Pegaram um pouquinho a ideia? Se não pegaram, o que nós vamos fazer nesse momento? Deixa eu descartar esse monte de risco, cair lá no Scratch. Só um pouquinho, pessoal, deixa eu estabilizar a imagem. Então, todo mundo aí? Ninguém fugiu ainda? Estão todos aí? Então, vamos lá para o Scratch. Opa, cliquei errado, foi mal aqui. Estão conseguindo visualizar aqui? Está tranquilo a fonte? Está meio desfocado, professor. Não sei se é só aqui. Deixa carregar, de repente, Para mim também. A internet, às vezes, ele demora um pouco para estabilizar a imagem. Melhorou? Ainda não. Ué. Tá meio longe, né? A gente não consegue identificar o que é o que. Mas por que isso? Eu tô com... Sei lá. Melhorou? Piorou? Melhorou um pouquinho, professor, mas continua ruim. Viu, professor? Coloca o Scratch em tela cheia, não sei se tem como. Pois é, tem sim. Melhorou? Agora sim. Beleza. Vamos lá, então. Esse problema aqui, pessoal, deixa eu esquartejar isso aqui, né? O famoso esquartejar. Daí eu acho que fica melhor para a gente explicar para vocês. Aqui. Bom, de novo, então só recapitulando aqui, eu vou elaborar um programa que efetue o cálculo do reajuste de salário de um funcionário, considere que o funcionário deverá receber um reajuste de 15% caso o seu salário seja menor que 500. Se o seu salário for de 500, mas menor ou igual a 1.000, seu reajuste será de 10%, e caso seja maior que 1.000, o reajuste deverá ser de 5%. Então, na verdade, aqui não tem nenhuma novidade, porque eu simplesmente estou trazendo aquele problema aqui dentro do Scratch. Como de costume, né, eu fiz o meu algoritmo genérico, eu realmente gosto de trabalhar com algoritmo genérico, tá? Nada contra, muito pelo contrário, querem fazer um diagrama de bloco, façam, no papel, na mão, como vocês quiserem. Então, no meu algoritmo genérico, eu sempre penso assim, ó, entrada de dados, saída de dados. Entrada do meu algoritmo, o que é? Se o meu problema é cálculo de salário, eu vou pedir o salário do funcionário. Bom, isso a gente já está cansado de saber, né? Eu usei aqui um sensor, que é uma pergunta, forneço o salário do funcionário. Eu simplesmente pego, se eu tenho uma pergunta, eu tenho uma resposta. Se eu tenho uma resposta, ele vai ser uma entrada.
essa entrada necessariamente tem que estar numa variável. Eu dei nome de salário. Então, pede o salário, pega a resposta, joga em salário. Resolveu a primeira parte aqui do obter o salário. Até aqui está tranquilo. O que eu tenho que fazer na sequência? Eu vou ter que fazer algumas operações. Vou fazer o meu processamento, vou calcular o meu reajuste do meu salário. Para mim calcular o reajuste, eu tenho que saber em que faixa ele está. Então, eu entrei com desvio condicional aqui. Simples, composto, está ele aqui limpinho, o famoso C com o famoso C não. Qual foi a minha primeira condição? Se o meu salário é menor que 500. Então, o meu salário é menor que 500, só para relembrá-los, eu peguei lá um operador que era menor, tá ele aqui, ó, coloquei o salário dentro, vou até botar ele aqui, e não é mais 50, foi 500. Fiz exatamente isso, até vou botar fora esse, tá aqui a minha condição. Isso aqui é minha condição para quê? Se o salário for menor que 500, eu vou ter que dar um aumento de 15%. Aumento de 15% está aqui. Eu criei uma nova variável chamada novo salário, que vai receber o quê? Vou separar aqui para deixar vendo. Vou separar o quê? Eu vou pegar minha variável salário e vou multiplicar que eu escrevi por 1,15. Lembro que no Scratch é padrão americano, então não é vírgula, é ponto. Se dá vírgula aqui, vai dar erro para vocês. Tá? Isso aqui é 90% dos erros de vocês, a questão da quando envolve ponto decimal, em número real, é que você usou vírgula ao invés de ponto. O Scratch pega a notação americana, que é ponto. Então, para mim para mim calcular o novo salário com 15% de aumento, basta multiplicar o salário que eu entrei lá por 1,15. Vou colocar isso, o resultado, o novo salário, a cláusula está bem clara aqui, a minha condição, vou grudar ele aqui dentro. Está resolvido o meu problema. Se ele ganha menos de 500, eu já podia efetivamente aqui rodar. Ele queria funcionar. Mas, na verdade, tem outras faixas. Não é todo mundo, coitado, que ganha menos de 500. Tá, então ele entra num segundo nível, bretezinho. Segundo nível, eu vou pegar um outro controle, mesma coisa, que está aqui no lado, tá montadinho, bonito, mas eu vou pegar e colocar aqui dentro. Funil. Aquela lá não foi satisfeito, ele vai testar uma segunda. E o que é essa segunda? Eu só vou deixar aqui. Tem uma segunda condição. Qual é a minha segunda condição? Verifique se o salário é menor que 500. Se sim, aplica um aumento de 15%. Tá aqui. Se não, justamente a minha segunda condição, testa se é menor ou igual a 1.000. Como eu testo se é menor ou igual a 1.000? Vou abrir aqui, menor, igual. Menor que quanto? Menor que 1.000. Menor que 1.000. Igual a quanto? Igual a 1.000. Estou montando aqui Jack por partes, ó. Igual a 1.000. Quem é igual? O salário que entrou. Vamos lá na variável salário. Vou pegar salário, vou jogar aqui. Vou pegar salário, vou jogar aqui. Estão as minhas duas condições. Mas é o quê? Menor ou igual. Ou. Então, eu vou ter que pegar mais um operando condicional aqui de ou. Daí eu coloco menor ou igual. Deixa eu tirar daqui de trás. Tá pronto exatamente a mesma coisa que eu tinha aqui. Aonde eu coloco isso aqui, pessoal? Eu coloco na minha segunda condição. Então, eu vou colocar na minha segunda condição, que está aqui. E daí, se efetivamente ele tiver um salário menor que 1.000 ou igual a 1.000, o que eu tenho que fazer? Se sim, aplicar um aumento de 10%. É a mesma questão que isso aqui, ó. Como eu sou extremamente preguiçoso, eu já falei para vocês, eu vou dar um duplicar aqui, vou deixar aqui, vou deixar aqui, deixo aquele lá dentro que já tinha resolvido, o novo salário é o salário vezes, não 15%, mas 10%. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Então, efetivamente, aqui eu já calculei o segundo, mas ele vai ser quando? Ele vai ser se isso aqui for verdadeiro, tá aqui. Se não, eu vou ter que fazer o quê? Viu que aqui eu já nem testei, eu teria que testar se o meu salário é maior que 1.000, porque se ele não é menor ou igual, ele só pode ser maior. Então, ele cai no senão, e eu aplico 5%. Daí eu estou com preguiça de fazer tudo isso de novo.
Tenho duas opções. Ou eu tiro esse aqui, duplico, boto aqui. Isso aqui é um saco, né? Que ele se separa, né? Volto esse aqui que eu dupliquei, e agora não é mais 10%, mas são 5%. Eu venho aqui, troco para 1,05. Opa, 0,5. Vou jogar para cá. Só para relembrar, esse C é dentro do senão, então eu jogo ele dentro do senão. Pronto, está resolvido. Eu vou jogar fora isso aqui, é a mesma coisa, e finalmente, independentemente se ele entrar aqui, ou aqui, ou aqui, ao final eu mostro o novo salário. Vamos ver se isso está certo? Vou clicar aqui no meu botãozinho de iniciar, vou lá para a direita, o gatinho, coitado, está lá dentro, vai estar me pedindo, forneça o salário do funcionário. O salário do funcionário, para não me complicar, eu vou botar 100 pila. 100 pila é menos de 500. Menos de 500 ganha 15%. 15% de 100 reais, 15 reais. O salário tem que ser 115. É o nosso famoso teste de mesa. Então, eu coloco 100 reais, o novo salário, ele cantou aqui o gatinho, agora ficou ruim, né? 115, porque ele só me mostrou o salário. Ah, poderia colocar aqui, o novo salário é 115, fica até mais bonito, né? Como eu faço isso? Eu vou ter que achar o bloquinho de sensores lá, junto com, né? Onde é que está? Operadores, junto com. Quero fazer isso? Posso botar o salário aqui, posso colocar o novo salário espaço novo salário. Fica mais bonitinho, né? Vai mudar alguma coisa? Querem ver? Forneço o salário do funcionário, 100 reais. O novo salário é 114,99999 ali, porque ele não fez o arredondamento, ele botou lá com o número decimal. Tem até um aqui que tem o arredondamento se vocês quiserem. Ó. Não sei se já fizeram isso aqui. Ó. Isso aqui, o que é o arredondamento? Ele vai botar 115. Boto aqui, boto aqui. Tudo é modular. Vou fazer de novo. Qual é o salário? 100 reais. Qual é o novo salário? 115. Ótimo, está resolvido. Aqui eu começo a brincar. Vocês viram como é fácil brincar com o código depois que tu tem ele estruturado, já a tua lógica? Tem mais uma coisa que eu ia falar, e eu falei antes para vocês, aonde eu posso otimizar este código reduzindo uma comparação. Vamos ver se alguém se toca disso. Dá para pôr menor que 1001 ali? No... Exatamente, aonde? Quem está falando aí? Desculpa, eu não estou vendo. O Igor. Igor, ali, aonde eu faço isso? No primeiro senão ali no salário. Aqui? Este. Olha, eu ia questionar até, professor, que tem que se ligar ali essa questão do 1000, né? Porque na linguagem grossa, assim, no dia a dia, a gente ia dizer que quem ganha menos de 500 é tanto, quem ganha menos de 1000 é tanto, quem ganha mais de 1000 é tanto, né? Isso, tem que cuidar o igual. Aí no meio. Tem que cuidar o famoso igual. Então tem que tomar esse cuidado. E, por exemplo, quem ganha menos de 500 vai ganhar 15%. Agora, tu já viu que quem ganha 500 já ganha 10%? Tem que tomar cuidado do igual. Se ferrou. Tá, agora o que a gente está fazendo aqui? O que nós vamos fazer é o seguinte, o colega deu essa sugestão que é excelente. Ó. Eu posso reduzir, ao invés de ter duas, eu posso fazer uma. Porque, veja, um salário menor que 1000 ou igual a 1000 é a mesma coisa de eu fazer o salário... Deixa eu pôr, para não confundir vocês. Puxar o salário menor que 1001. Concordam? Menor que 1001 é menor que 1000 e igual a 1000. É um jeito de eu simplificar. Isto aqui, ó, o computador vai ter que fazer dois testes. Este e este. Aqui ele só vai fazer um teste. É mais rápido? É. Tem uma grande diferença computacionalmente para esse problema? Não, mas imagina se tu tem um programa de 1 milhão de linhas, 1 milhão de comparações. Ele faz 1 milhão e aqui ele faz 2 milhões. Faz uma diferença, faz. O resultado, querem ver? Salário 100 pila, 115, mesma coisa. Ah, claro, a gente só testou no 100, eu posso testar para outros aqui.
Vou pegar o salário de 500, aquele exemplo que eu peguei. O salário de 500 não vai ser 15, vai ser só 10%. Ele vai dar aqui, vai dar 550. Vamos ver se fechou? Salário de 500, 550. Vamos pegar um salário de 1.000. Aonde vai entrar o salário de 1.000? Aqui, ó. Vai ser a mesma coisa, 1.100. Isso se chama teste de mesa, pessoal. Ah, desculpa, eu botei 1.100 de salário, deu 1.155, tá? Eu teria que botar 1.000 aqui, desculpa. 1.000. 1.100. Vamos dar um salário de milionário para ele, R$5.000, tá? Como se o salário de R$5.000 fosse milionário, mas vamos lá. R$5.000. R$5.000, quanto tem que dar? Vamos lá, matemáticos, fazem a conta rápida. 5.250, né? 5.250, porque 5% em cima de 5.000 é 50 para cada 1.000, 5 vezes 5, 250, 5.250. Pronto, bateu. Por isso que eu brinco assim, ó, não tem como errar programa. Porque é a única possibilidade, a matemática e a programação te dão essa possibilidade. Se tu sabe a tua entrada, tu sabe calcular, tu sabe a tua saída, se tu entrou com uma entrada e sabe a saída, validou aqui no teste de mesa, funcionou. Aí responde aquela questão, professor, a minha lógica está certa? Se a tua entrada, tu conhece, tu sabe quanto tem que calcular e tu sabe a tua saída, se a tua saída deu certo, a tua lógica está certa. Ela pode ser melhorada sobre o desempenho, bom, isso é outro papo, que vocês já devem estar cansados de me ouvir falar assim, ó, tu só consegue melhorar uma coisa que existe. Então, primeiro tu resolve o problema, faz o algoritmo para resolver o problema. Depois tu faz exatamente isso. Ah, será que eu preciso dessas duas condições? Eu não posso fazer só o menor que 1.000? Beleza, está resolvido. Talvez alguém tenha feito aqui, se na questão, se for maior que 1.001 aqui, maior que 1.000, aliás, não 1.001, faz diferença? Não faz, vai funcionar, mas eu não preciso fazer esse teste. Então, é um pouquinho desta questão que a gente está introduzindo aqui na aula de hoje. Para ver se vocês entenderam bem esta questão, o que vocês devem fazer agora? Vocês devem, deixa eu sair de full screen aqui. Primeiro, vocês devem replicar, deixa eu tirar. Primeiro, vocês devem replicar este problema aqui no Scratch, que nem eu fiz aqui, tá? Criar isso. Consequentemente, tu vai replicar. E depois vocês vão adicionar mais uma cláusula bônus por filho de R$50 limitado a 2. Vamos entender. O problema era, deixa eu ir lá para enxergar vocês. Aqui. O problema era vocês calcularem a partir de um salário de entrada um novo salário dado aquelas 3 faixas. Menor que 500, menor que 1.001 e maior que 1.001. Respectivamente, 15%, 10% e 5%. Isso está resolvido, está posto, já resolvemos. Agora eu estou dizendo para vocês, adicionem uma cláusula bônus, em que, se o funcionário tiver filho, ele vai ganhar R$50 para o primeiro filho, ele vai ganhar, a partir do segundo filho, R$100. Se ele tiver 3 filhos, ele vai ganhar R$100. Se ele tiver 4.037 filhos, ele vai ganhar R$100. Por quê? Porque a bonificação está limitada a 2 filhos. Pegaram a ideia? 0 filho, 0 bônus. 1 filho, R$50. 2 filhos, R$100. 5 filhos, R$100, porque ele limitou. Então, pensem nesta lógica e implementam isso, estendam esse problema aqui para captar ou fornecer justamente a questão de ter filhos ou não, vai introduzir mais uma entrada, e tendo filhos, vai introduzir mais um bônus. Só que já vou dar uma dica para vocês. Bônus é uma coisa que adiciona. Então, ela tem que ser dado depois do cálculo do reajuste, senão tu sacaneia. Imagina o pobre coitado, ele ganha 499 e tem um filho. Ele vai para 549, ele deixa de ganhar 15% de aumento e passa a ganhar só 10% de aumento porque ele teve um filho. Ou isso vale lá no limitante do 1.000. Então, não. Primeiro calcula o novo salário e depois adiciona o bônus, se ele tiver filho. Pegaram a ideia? Agora são 7:02. Vamos dar 10 minutinhos para vocês. Eu vou ficar quietinho, vou fechar o meu microfone. Se tiver dúvida, obviamente, é só me chamar.
Vou fechar o meu microfone e daqui 10 minutinhos a gente vai sortear aqui um Felizardo para me mostrar o programa que ele fez aqui. Ah, se eu não conseguir fazer, mostra que a gente constrói em conjunto. Então, senão vocês vão ficar viciados nos meus códigos, nos meus bloquinhos. Então, daqui 10 minutos na ordem. Primeiro vocês replicam um exemplo e depois adicionam a questão do bônus. A gente discute um código de vocês. Eu sorteio alguém aqui para botar. Ou algum voluntário, se a pessoa não quiser vir também. Tá ok? 10 minutinhos, vamos executar agora. Eu vou fechar o meu microfone, qualquer dúvida é só me chamar. Falando em dúvida... Oi. Esse material está dentro já do... Sim, foi bom tu falar isso, Marlon, assim, ó. Deixa o primeiro, antes de vocês começarem a questão de resolver, vamos dar uma recapitulada aqui. O material de hoje, vocês estão vendo aqui a minha tela, correto? Deixa eu dar um Ctrl+ aqui. Aqui no Classroom de vocês, tem algumas novidades hoje. Atividade da aula para postar. Hoje, mas eu vou explicar no transcorrer da aula, vocês devem anexar até o final da aula, obviamente ninguém entregou, até as 22h30, um exercício. Depois eu vou explicar sobre desvio condicional encadeado. Está no transcorrer dos slides, tá? Tem que postar hoje essa atividade. O material, como de costume, os slides da aula, está aqui na aula 4, em PDF, como vocês sempre têm. Mas na sequência aqui, eu já disponibilizei o estudo independente de vocês, que é uma lista de exercícios sobre desvio condicionais. Isso vocês têm até 31 de março para entregar. Depois de fazer tudo, vocês se preocupam com as atividades independentes, tá? Os estudos independentes, como vocês já sabem como funciona. É a famosa lista de exercícios que vocês fazem fora da aula, tá? Se sobrar tempo, podem começar a fazer na aula sem o menor problema, mas não tem essa neura de fazer hoje. O validar a presença, hoje eu mudei um pouco as regras do jogo, né? Para ver se estava todo mundo atinado, né? Um já entregou. Ó, hoje vocês têm que entregar uma atividade aqui para validar a presença de vocês. É uma atividade bem simples, que depois eu vou explicar ela para vocês, tá? É uma atividade simplesmente, posso até mostrar ela, em que vocês vão fazer a adivinhação de um número, certo? O Scratch tem um bloquinho que ele sorteia um número dentro do intervalo. Depois, inclusive, para responder essa questão que eu vou pedir para um aluno, a gente vai usar esse bloquinho. Então, eu já vou mostrar. Simplesmente, a atividade aqui, ele vai pedir um número limite para sorteio. O gatinho, por exemplo, pediu, ele deu 10, é a entrada de dados. O programa sorteou um número de 1 a 10, aleatório, e você digitou o palpite. Aqui está tão pequeno que nem eu não consigo enxergar. Deixa eu ver quanto eu digitei aqui. Eu digitei 8. Pedi para sortear um número até 10, digitei 8, e o gatinho me diz, você errou, o número que eu sorteei foi 5. Da onde ele sorteou o número? A partir da tua entrada. 10 é o limite. Daí ele sorteou aleatório o número, tem um comando que faz isso, de 1 a 10, ele sorteou o número 5, né? 5, desculpa, ele sorteou o número 8, desculpa, ele sorteou o número 5 e eu digitei o número 8, ele disse que eu errei e me disse qual foi o número sorteado. Extremamente simples, vocês vão ver uma entrada, um sorteio aqui, depois eu mostro para vocês como é que é, só para vocês mudarem um pouquinho a questão de entrega, de validação de chamada. Tranquilo, gente? De imediato, o que vocês têm que fazer agora, que eu já enrolei 2 minutos aqui, roubei 2 minutos de vocês, às 8h10 a gente vai olhar, é replicar o que eu fiz daquele programa e adicionar a cláusula bônus por filho. R$50 por filho, limitado a 2. Tá ok? Vou fechar meu microfone e vocês vão ficar 10 minutos aí resolvendo esse problema.
Pessoal, enquanto vocês estão fazendo essa atividade, eu vou 2 minutinhos para a sala de dúvidas, dar umas orientações para a Andressa, colega nova que entrou agora, se matriculou essa semana, tá? Para dar uma atualizada nela da questão da disciplina. Assim que eu retornar, obviamente eu aviso. Então, caso vocês comecem a perguntar, eu não responder porque eu estou na outra sala.
Voltei, pessoal. Galera, eu já deixei aberto a sala de dúvidas, como de costume. Estou colando aqui o link no chatzinho. Obviamente que não estou lá agora, porque eu voltei para cá, tá? Mas depois você já fica com o link da sala. Bom, já extrapolou aqui. 20 e 14. Ganharam aí 2 minutos, né? Porque 2 minutos eu usei. Terminaram? Conseguiram implementar? Não terminei, meu. Eu terminei, professor. Terminou? Terminado os filhos, eu estou trabalhando. Talvez possa estar certo. Ah, já bom. Então vamos ver se vamos contar com a sorte aqui, até para mim mostrar para vocês o bloquinho do sorteio. Deixa eu só ver aqui primeiro, deixa eu apresentar. Vamos ver quem vai ser o felizardo de mostrar o código para nós. E não ficam com vergonha se não fizeram o código ou se está errado, porque a ideia é mostrar o código de vocês e nós, leia-se vocês, vão desenvolver esse código junto. Para isso, deixa eu ver aqui, nós somos em 20 comigo, 2, né? Então nós somos em 18. Na verdade, eu tenho que sortear do terceiro. Eu sou o primeiro e o segundo, do terceiro até o 20º. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos fazer o seguinte. Aqui vocês têm um bloquinho. Onde é que está o bloquinho de sorteio, que eu não decoro as cores? Muda a variável, operador, deve ser sensor. Então, 0, 0, 0. Esse professor que não decora. Tem operadores, eu acho, professor. Como? Poder sortear, acho que tem operadores. Aqui, ó, número aleatórios. Isto. Viu? Número aleatório de 1 até, na verdade, não vai ser de 1, vai ser de 3, porque as 2 primeiras posições sou eu, e o último número de vocês é o 20. Olha aqui, então aquela atividade lá já é isso. Ele tem um bloquinho que gera um número aleatório entre 13 e 20. Só lembrando, já vou sortear aqui, é só clicar, ele vai sortear. Só lembrando, a nossa atividade para validar a presença é vocês pedirem o limite superior de quando vocês querem testar. O inferior vai ser 1, evidentemente que tu não vai sortear só os números positivos, né? Tu não vai sortear o menos 4. Então você pode botar um número aleatório de 1 até n, onde n é a tua entrada do número limite. E daí tu bota, por exemplo, isso aqui, ó, dentro de uma variável do tipo número sorteado. Pega o n que vocês colocaram lá de entrada, bota aqui e pede um palpite. Entre com palpite, o cara pega, depois tu testa se o palpite é igual ao número sorteado. Se for, tu diz, parabéns, você é um adivinhão. Ou se não, desculpa, mas você errou, o número sorteado é número sorteado. Essa é a atividade que vocês vão fazer. Número aleatório aqui de 3 a 20, vou clicar o 19. Vamos ver quem é o 19 aqui. Alguém já disse, puxa vida, o 19, obviamente que de trás para frente é o segundo. Natasha, fizeste? Eu tô terminando, não deu muito certo. Mas tu te importa em compartilhar a tela e nós te ajudarmos a finalizar? Porque eu queria ver um código de vocês. Não? Então, vamos lá. Deixa eu... Deixa eu parar. Tu sabe compartilhar, né, Natasha? Sim, eu acho. Eu sempre brinco assim, ó, cuidem que vocês estão compartilhando a tela inteira, então se tiver com telas não muito ortodoxas, aí fechem elas antes, né? Vocês riem, né, cara? Vocês não sabem o que já aconteceu em aula. Cadê? Principalmente falando mal dos professores no WhatsApp ali, o web aquele, né, cara, e a gente lê. Canto inferior direito, compartilhar a tela inteira, clicar na imagem e daí ele habilita compartilhar de novo. Isso é uma coisa que eu me pergunto por que o Meet faz. Tu tem que clicar para ele habilitar o botão compartilhamento. Como que é compartilhar tela inteira? Tela inteira, daí ele vai abrir essa tela que está todos nós aí, tu vai clicar nela uma vez, vai habilitar mais um botãozinho compartilhar. Cadê? Eu não tô achando. Vai, não, calma que vai. Isso é normal, quando a gente quer mostrar, não dá certo. Não é... achei.
Vou capturar. Ah, agora tá dando. Isso aí. Tá, ai. Isso, já estamos vendo aí. Pois é, daí a última parte ali do... Natasha, coloca mais para baixo o teu código, aí ele tá para cima. Tá, vamos lá. Deu. Vamos ver, explica para nós teu raciocínio. Qual é o salário? Daí eu botei... Sim, daí eu botei o salário e daí os filhos. Se eu boto um, deu certo. Só que daí, se eu boto 2, eu não sei o que eu fiz. Tá, vamos lá, turma. Eu acho que eu tinha que ter... Fala, Natasha. Eu não sei o que eu tinha que ter colocado aqui embaixo, eu não sei. Tá, vamos por partes, então. Jack, né? Por partes. A opção da Natasha, gente, a primeira parte ela deixou igual. Porque primeiro tu faz o cálculo, certo? O reajuste, desculpa. Daí depois ela introduziu uma segunda entrada, quantos filhos o funcionário tem. Jogou a resposta para filhos, para variáveis filhos, estão acompanhando, e ela começou o teste. Até aí eu acho que tá legal, porque ela introduziu uma nova entrada, que é filhos. Qual é o primeiro teste que ela fez? Filhos é maior do que 0 igual a 1. 0 igual a 1 é uma sentença que vai ser sempre diferente, e diferente é maior que filhos, não é isso que está ali, então não está muito lógico isso. Pois é, na minha cabeça, se fosse maior que 0 igual a 1, tá. Ele somaria com 50, e se fosse diferente disso, somaria com 100? Tá. Mas não faz sentido agora que eu falei em voz alta. Botão direito, comentar. Aí no cantinho, comentar. Tá. Vamos tentar organizar uma lógica, pessoal. Quando eu digo pessoal, é para vocês fazerem isso, tá? Turma, qual é a lógica? Tem filho ou não tem filho? É essa a pergunta, tem filho. Se não tem filho, o que a gente tem que fazer, gente? Sem abono. Faz nada, continua o mesmo valor. Sem bônus não faz nada. Beleza, então a gente já vai tentar imaginar assim, ó. Sem filhos, nós podemos definir filho 0, né? Se filho igual a 0, não faz nada. Concordam? Então, agora tu já vai lá na questão dos controles e puxa um Czinho e bota aqui embaixo. Um duplo, né? Duplo, com C não. Aqui. Isso, bota aqui debaixo do amarelão lá, assim, no lado aí. Vamos construir uma lógica aqui. Depois a gente bota pro lado. Então eu posso tirar essa parte aqui. Não, calma, muita calma nessa hora. Vou botar aqui pro lado. Isso. Qual é a nossa lógica, pessoal? Ela vai pegar filhos, ela testa. Se filhos for igual a 0, o que ela tem que fazer? Ela não tem que fazer nada. Concordam? Sim. Então, isso. Tá, o fazer nada é fazer o quê? É mostrar o salário que ela já tinha. Qual era o salário que ela já tinha? Novo salário. Natasha, então, se o filhos é igual a 0, tu bota mostrar? Não, calma. Mostrar, concorda? Mostra o salário que tu já tem. Mostrar, roxo. Lá no movimento, é para mostrar. Equar na tela. É aquele diga lá embaixo, ó. Diga lá embaixo. Tá. Porque daí tu não precisa fazer nada. Só tem que mostrar isso aí. Tira aquela coisa e bota lá dentro. Alguém discorda disso, pessoal? Tá. Inclusive você, Natasha, concorda? Se ele não tiver filho... Concordo. Tu já estava pronto o teu programa. Salário. Isso. Ai. Cadê? Aqui. Gabriel, já vemos o teu, sem problema. Tá. Agora eu vou realmente... Anexa isso aí no teu código. Eu boto aqui. Isso, deixa esse para baixo aí. Eu posso botar esse aqui dentro.
Calma, muita calma, não bota dentro nada. vamos construir, né, Jack? Ó, deixa ele separado. Isso que eu estou dizendo, um problema a gente já resolveu. Se for zero... Tá, daí eu tiro essa parte aqui que eu tinha botado, que não faz sentido. Tá, agora vamos para a segunda condição. Se não for zero, gente, quais são as possibilidades? Eu quero ouvir vocês. Quais são as possibilidades de ter filho? 1 ou maior que 1. Maior que... Menor que 2? Não. Menor que 3. Se é igual a 1, é somar o salário com 50. E se é maior que 2... Eu coloquei maior que 1, se eu não me engano. Eu Quem estava falando aí? Se for menor que 3... Natasha, até calma, não faz nada. Vamos chegar a um consenso aqui antes. Viu, professor? Oi. Eu coloquei maior que 1. Se for maior que 1, adiciona R$100. Se não, adiciona 50. Porque se não é maior que 1 e não foi 0, passou pelo anterior, então quer dizer que é 1, né? Ah, é que é limitado em R$100, né? Tá, eu não posso fazer assim, ó. Eu posso testar, se filhos é igual a 1, eu dou R$50. E depois, maior que 1... E depois eu preciso testar mais alguma coisa, gente? Não. Por que não? Porque depois é só botar embaixo para... Se é igual a 0, ele não vai testar mais e vai dar o salário, concordam? Eu tenho só mais duas opções. Ou ele tem um filho, ou ele tem N. Porque se ele tem 2, 3, 4, 5 mil, ele vai ganhar 100 pila. Se eu testo, se ele não é 0, se eu testo que é 1 e for 1, eu dou 50. Se não for 0, não for 1, pode dar 100 para ele, porque ele tem filho. Concordam? Sim ou não? Sim. Então, Natasha, vamos botar, tira esse teu C ali, ó, o de baixo. Isso, filhos igual, isso aí, tudo tá certo, filhos igual a 1. Depois nós vamos fazer um teste mesmo. Se filhos igual a 1, o salário vai ser mais 50. Se não, o salário é mais 100. Gruda lá dentro agora. Todo mundo concordou com esse raciocínio? Sim. Isso vale um ponto na prova. Se dá errado agora, todo mundo perde um ponto. Nada como um incentivo, né? Não, eu tô brincando, é óbvio. Natasha, o que tu tá fazendo? Ah, tá. Já sei. O que tá faltando aí? A gente já pode fazer um teste de mesa? Isso vai funcionar? Pergunta para a Natasha e toda a turma. Tem que somar os dois. Somar o quê? O valor com o reajuste de porcentagem com o valor com o reajuste dos filhos. Salário adicional, novo salário mais 50, mas já não está ali? Ela está chamando de salário adicional. Como adicional? Daí... De novo, vamos resgatar. Antes ela estava calculando o novo salário, concordam, pessoal? Agora, dentro do filho igual a 1, ela fez novo salário mais 50 e botou para salário com adicional. Ou mais 100 salário com adicional. O que está faltando? Está faltando eu mostrar o salário adicional. Calculado ele já está, concordam? Aonde eu mostro isso? Embaixo ali. Aonde embaixo? No diga, que nem ela tá fazendo ali. Tá. Aqui. Ai. Será que é aí? Não. Por que não, Murilo? Agora tá certo, mas podia ser só diga ao invés de 2 segundos. Acho que ia ficar melhor. Não, tudo bem. Mas agora ignora tá os 2 certo. segundos. Aí? Aonde ela vai botar esse diga, gente? Bem embaixo, no fim? Coloca, e daí eu vou perguntar para a turma, vale a questão. Eu vou judiar vocês hoje. Se ela colocar aí, tá certo? Não sei. Se sim, por quê? Se não, por quê? Eu fiz assim no meu e não deu certo, na verdade, daí por isso que eu deu. Não sei. Tá, vamos analisar antes de executar, pessoal, ver a lógica. Ó, vamos, a primeira parte todo mundo já entendeu, vou partir lá do C, coloca o teu mouse lá no primeiro C, Natasha, só para todo mundo acompanhar, no filhos igual a 0, lá em cima. Não, desculpa,
Mais para baixo, mais Aqui? para baixo. Não, Aqui. aí, ó. Eu vou explicar a partir daí, pessoal. Ela calculou o salário, beleza, e perguntou se tem filhos. Se o filho é igual a 0, ela mostrou o novo salário que já estava calculado, chamado novo salário. Todo mundo concordou com isso, está resolvido. Mas os filhos não são 0. Ele vai cair no senão. Hipoteticamente, se eu digito 1, ele vai cair no filhos igual a 1 e vai mudar o salário com adicional e vai calcular o novo salário mais 50 e jogar em salário adicional. Certo? Sim. Perfeito? E daí o que ele vai fazer? Ele vai cair fora e vai mostrar o salário. Lá embaixo. Aparentemente vocês vão dizer que está certo. O problema que vai acontecer é o seguinte: se ele tiver 0 filhos, olha o que vai acontecer a partir do mousezinho que está à mão. Ele vai ver 0 filhos e vai mostrar o salário anterior, 100, e vai mostrar ele vai o novo falar de novo? Então eu tenho que botar aqui. Exatamente. Tu tem que botar nas duas opções. Não é aí. Pode ser aí, desculpa. Ou tu duplicar dentro do C e do C não. Aí vai funcionar. E eu aqui. Dentro dele. Isso. Tá, e se botar ali onde eu tinha botado... Vai funcionar aqui, também funciona. Vai funcionar. Pegaram a ideia? Para convencê-los, vamos executar agora. Executa o teu programa, coloca fácil aí 100 pila, né? 100 de salário, e 0 filho. O salário é 115, não tem filhos. 15% de aumento. Beleza. R$100 e 1 filho. Tem que ser 165, né? 165. R$100 e 2 filhos. Tem que ser 215, porque 100 pila dos 2 filhos mais 15. R$100 e 37 filhos. O cara produziu 215 porque saturou em 100. Entenderam, pessoal? Agora, obrigado, Natasha. Agora, quem fez diferente e fez o teste de mesa e quer mostrar aqui? Até eu gostaria de ver uma outra. Não existe solução certa, pessoal. Uma única solução. Alguém quer mostrar e alguém tinha me dito que tinha feito diferente. Eu fiz, professor, um jeito meio diferente. Gabriel, pode ser? Eu fiz um jeito diferente. Matheus, eu também fiz meio diferente. Fiquem à vontade aí. Natasha, para de compartilhar e a próxima pessoa compartilha daí. Quem vai compartilhar? O Gabriel ou o Matheus? Tá aparecendo? Tá carregando, o Gabriel. Vamos lá, explica a tua lógica aí para nós. Lá no começo vai dar o salário e a quantidade de filho. Tá, depois eu transformar certinho. E tipo, pela quantidade de filhos, se chegar a 3 ou extrapolar, não vai acontecer nada. Tá. Sobrando só 0, 1 ou 2. Que daí ele só vai pegar o salário e vai multiplicar pela quantidade de filho mais 50. Tá, se for 0, o salário não muda nada. Se for 1, vai mais 50. Se for 2, vai mais 100. Ah, tu pegou pelo número de filhos. Ah, tá, entendi. Pegaram a lógica, pessoal. Assim, eu também fiz assim em casa. Se tiver um filho, multiplica por 50, que vai dar 50. Se tiver 2 filhos, multiplica por 50, que vai dar 100. E como 0 vezes 50 dá 0, não adiciona nada. Tá, mas vamos lá, ó. Se o teste que tu tá fazendo, deixa eu só ver a tua lógica. Salário menor que 500, senão ele cai naquele teste, senão daí tem um C, filhos é menor que 3. E seu filho não é menor que 3? Não, não acontece nada. O salário continua o mesmo. Filhos é menor que 3, deixa eu ver se eu acho algum erro aqui. Filho é menor que 3, 0 é menor que 3, não acontece nada. Ah, não sei, é lógico, 2... tem menos um filho, né? Mas não, daí tu não, daí tu é o cara dessa carniona. Menor que 3 vai ser... É que se ele disser que tem 0 filhos, vai ficar 50 vezes 0, então não vai adicionar mais nenhum dinheiro. Então termina ali. Também tem isso, mas
filhos, 0 vezes 50, vai ser 0, não vai adicionar nada. Não, mas ele funciona. Até se for, deixa eu ver, se o cara ter sacanear e botar um número negativo, menos 1 vezes... Daí vai reduzir. Daí vai reduzir. Entenderam, pessoal, a lógica? Tá certo? Se ele colocar mais filhos do que 2, vai dar certo também? 3, 4, 5, por exemplo. Não acontece nada. Ele não vai multiplicar porque tem que ser menor do que 3. Se for maior, não acontece nada. Só o número sendo menor que 3 vai acontecer alguma coisa. Ah, é verdade. Se tu botar 4 filhos aí, tu não vai dar bônus. Pode testar. Né? Pegou? Tem que tratar esse erro aqui. Porque tu só está supondo que o cara tem 0, 1, 2 filhos. Tu só está fazendo isso. O que tu poderia fazer... É colocar um se não for maior que 3, daí adiciona só R$100. Isso. Ou se for maior que 3. Se for maior que 3. Exatamente. Se tu colocar um C com C não, daí vai funcionar. Daí tu adiciona 100. Daí resolve o teu problema. Pode deixar a mesma comparação. Tá. Isso. Duplica. Ah, não precisa... Não precisa. Esse não precisa. Daí tu pode dar 100 pila aí. Porque vai ser maior. Tá. Pode ser. Novo salário. Daí tu vai ter que somar, né? O novo salário mais 100. Beleza. Acho que assim não vai dar certo. Quatro filhos, aumentou 100 pila, né? Beleza, fechou. Isso aí, gurizada. Assim fica mais interessante porque a gente pega outras lógicas. Isso que eu queria mostrar para vocês. E a gente já comentou. Não existe uma única solução. A solução é como você implementa. Se tu fizer o teste de mesa, pessoal, e tu tem que estressar, isso que a gente está fazendo. O que é estressar no teste de mesa? Aqui é fácil estressar. Era pegar um salário fixo e fazer com 0, 1, 2 ou N filhos. N filhos, tu extrapola o valor. A gente fez exatamente esse teste de mesa e a gente conseguiu fechar. Acho que deu para dar uma geral, né? Conseguiram pegar a ideia? Sim. Ótimo. Vamos continuar então, pessoal. Vamos retornar agora para os... Vai depois ter tempo para a gente resgatar a questão, se alguém tem alguma dúvida disso ainda. Eu só vou continuar aqui. Me avisam quando fica visível para vocês os slides. Já estão vendo os slides? Galera? Não, professor. Não. Ah, é. O Alzheimer aqui esqueceu de compartilhar a tela. Só um pouquinho, desculpa aí. Essa história de compartilha a tela, entra sala, sai sala, né? Eu vi que vocês estavam demorando para retornar, já devia ter desconfiado. Deixa eu estabilizar aqui para vocês enxergarem a minha tela. Assim que vocês enxergarem os slides, me avisem, por gentileza. Agora sim. Beleza. Bom, pessoal, então continuando na aula ali, depois desse pequeno, grande parênteses aí, mas acho que é útil, né? A gente tem que efetivamente ver os códigos de vocês, as ideias de vocês e construindo. Cada vez mais a gente vai exercitar esse tipo de dinâmica, tá? Mostrar código de vocês e a partir dele a turma consegue construir ou consegue verificar se tem um erro, se tem um equívoco, se tem uma sugestão e a gente vai construindo assim os algoritmos. Aqui eu já tinha falado para vocês, então esse exemplo aqui depois vocês podem pegar, já fizeram isso, adiciona a questão do bônus, com todas aquelas variações que a gente viu ali nos exemplos, e agora a gente vai para o primeiro exercício da noite de hoje. Se não me falha a memória, eu acho que são 4 exercícios que vocês têm para resolver na aula de hoje, e um deles é para postar, que é exatamente esse aqui.
A atividade a ser postada no Classroom. Lá vai estar a aula 4 e um copy e cola desse slide para vocês postarem o código USB3 que vocês gerarem no Scratch. Tá? Só precisa postar este hoje. Tem que fazer os outros 4, é óbvio, os outros 3 é óbvio que tem que fazer, tá? Mas este vocês fazem e postam. O que é esse? É um problema clássico que vocês vão ver em todo e qualquer livro de algoritmo, tá? Ele vai ter a questão de classificar, primeiro, se 3 arestas, ou os 3 lados de um triângulo formam um triângulo, e depois classificar esse triângulo, se ele é um isósceles, um escaleno, um equilátero. A primeira verificação é ver se forma um triângulo. Por quê? Vamos lá para adiante. Olha aqui o exemplo aqui, sem entrar em medidas de aresta. E unidades. 1 unidade de tamanho na aresta A, 2 unidades de tamanho na aresta B, 3 unidades de tamanho na aresta 3. Aqui não precisa ser gene para verificar que não formou um triângulo. Quando ele é bonitinho, assim, a gente diz que tem todos os lados iguais, é um equilátero. Quando ele é o mais feio possível, ele é escaleno, porque tem todos os lados diferentes. E quando ele é um isósceles, é porque ele tem 2 lados iguais. Tem outras regras aí, tá? Mas eu estou simplificando visualmente para vocês. Então, visualmente, a gente já sabe. Isso aqui não formou um triângulo, isso aqui é um equilátero, isso aqui é um isósceles, isso aqui é um escaleno. Joia, mas existem regras quando ele não forma, ou para dizer que ele é um triângulo ou não é, quando ele é um escaleno, quando ele é um equilátero e quando é um isósceles. Então, a primeira questão, a primeira dica é, para resolver esse problema, como todo e qualquer problema, é necessário, em primeiro lugar, saber o que realmente é um triângulo. As regras de formação de um triângulo. Ele é triângulo funil? Ótimo, então eu vou classificar. Ele não é um triângulo, tchau, tia Chica, acabou o programa, não vou classificar, porque eu vou classificar uma coisa que não é. Então, tá, é triângulo, beleza, passou por uma segunda etapa, mais um alinhamento. Daí eu vou ver se é um isósceles, um escaleno, um equilátero a partir das regras. Então, essa dica é primordial para os triângulos e para qualquer problema. Se você não souber o que é um triângulo, consequentemente não conseguirá resolver o problema. Então, aqui, como eu sou muito bonzinho com vocês, eu relembrei as aulas de trigonometria lá de vocês, lá como são as dicas de formação de um triângulo. Então, aqui em cima. Triângulo é uma forma geométrica, um polígono composto por 3 lados. O correto era 3 arestas, né? Mas 3 lados, onde cada lado é menor que a soma dos outros 2. Se tu pensar lado A, B e C, A é menor que a soma de B e C. B é menor que a soma de A e C. E C é menor que a soma de A e B. Essa é a regra de formação clássica da trigonometria de um triângulo. Então, dado A, B e C, tu vai ver se ele é um triângulo ou não, dado estas regras. É um triângulo quando A é menor que a soma de B mais C, quando B é menor que A mais C, e quando C é menor que A mais B. Estou usando o operando E. Então, aquelas 3, puxa lá os operadores e fazem essas 3 comparações, vai formar se é um triângulo ou não. Se não é um triângulo, assunto encerrado. Se é um triângulo, eu passo para a segunda etapa. Então, Jack, quando vocês estão desenvolvendo isso aqui, primeiro verifica se, a partir das 3 entradas, A, B e C, formou um triângulo ou não. Bota lá, é um triângulo, não é um triângulo, joia. Resolvi esse problema, eu vou para a parte quando ele é um triângulo, para tentar classificação. Daí eu tenho 3 regras, 3 possibilidades. Ou é um isósceles, ou é um escaleno, ou é um equilátero. Ele é um isósceles quando ele possui 2 lados iguais e, obviamente, um diferente. Então, ou A é igual a B, ou A é igual a C, ou A ou B é igual a C. Tem 2 lados iguais. Essa é a condição. É um isósceles. Ele é um escaleno quando ele possuir todos os lados diferentes. Para ser todos os lados diferentes, a regra é A diferente de B e B diferente de C. Primeira coisa que vocês vão me pedir, como eu faço o diferente efetivamente no Scratch? Diferente é não igual. Não igual é diferente. Então tem uma caixinha lá de não igual. Se quiserem usar a questão do diferente. Mas tem outra forma de fazer essa análise. Fica a dica. Pensem. E ele é um equilátero, porque às vezes eu não preciso testar as 3 condições. Você lembra?
Eu posso deixá-la por último, e se não é nenhum dos outros, é essa. Penso nisso. E ele é um equilátero, é quando ele possui todos os lados iguais. A igual a B e B igual a C. Ah, mas como é que tu não testou o C, Salza? Porque se A é igual a B e B igual a C, C é igual a A. É uma lógica. Ah, é verdade. Então, esse exercício é um exercício clássico para a gente exercitar a lógica e implementar o desvio condicional composto. Tá? Isso aqui vocês vão ver. Então, vocês têm que gastar um tempo, um bom tempo no desenvolvimento disso, porque daí vocês pegam todas as questões de combinação e definição de lógica estruturada ali em funil. Um cuidado que vocês devem tomar quando vocês montarem a lógica de vocês. Verifiquem o seguinte sentido. Vocês têm que testar. Todo equilátero tem que cuidar, é um isósceles. Como assim, Salzinho? Porque se eu testar que ele tem 3 lados iguais, depois testar que ele tem 2 lados iguais, ele vai ser equilátero isósceles. Ah, é verdade. Então o aninhamento é importante. Fica a dica. Isso é um erro clássico na implementação da definição de triângulos. Os caras levando, professor, o meu dá equilátero isósceles. Eu disse, claro, com certeza tu testou 2 vezes, tu testou, porque todos os 3 lados têm 2 lados iguais. Ah, então eu tenho que cuidar. Fica a dica. Aqui eu exemplifiquei o meu diagrama de bloco para dizer se ele é um triângulo ou não. Então a gente pode brincar aqui um pouquinho que vocês vão ver que vai dar certo. Deixa eu ver a minha caneta. Eu vou dizer aqui que o A é 1, o B, o mais difícil é vocês entenderem a minha letra aqui, é 2 e a aresta C é 3. Qual é a regra de formação de um triângulo? Está posta aqui. Ó. É um triângulo quando A1 é menor que B mais C. B mais C é quanto? 2 mais 3 é 5. 5 é menor que A? A é menor que 5? É. Joia. Tá feito. B é quanto? 2. A mais C. A mais C é 4. 2 é menor que 4? É. Bem, será que vai ser um triângulo aí? C é 3. 3 é menor que 1 mais 2. 3 é menor que 3, gente? Quando eu fico quieto. Eu daí ia brincar com vocês, quando eu dar esse silêncio para vocês responderem. Não. Então, o que acontece? Uma das regras não está satisfeita e eu estou usando o operador e é obrigado as 3 serem ok. Logo, isso aqui não forma um triângulo. Obviamente, se vocês fizerem, eu não vou ficar testando com essas entradas aqui, ele vai formar um triângulo, com essas entradas ele vai formar um triângulo, com essas entradas ele vai formar um triângulo. Ou seja, o teste de mesa de vocês já está pronto aqui. Então, até nisso eu fui bonzinho para vocês. Vocês não precisam... Se você botar 4, 11 e 8, ele vai ter que responder escaleno. Se vocês botarem 1, 2 e 3, ele vai dizer não forma um triângulo. Se botar efetivamente 4, 4, 4, ele vai ter que dizer que é um equilátero. Está resolvido o teu teste de mesa. Pegaram a ideia do problema? Vocês têm que implementar isso com essas dicas aqui. De longe, esse aqui é o mais complexo de fazer. O segundo exercício que vocês devem fazer, pessoal, é efetuar agora assim, ó. Esses exercícios, por mais bobos e simples que eles possam parecer, eles estão trabalhando com conceitos naquela história que eu sempre brinco para vocês não notarem que estão respirando, não notarem que vocês estão aprendendo truques que vocês vão usar sempre. Esse exercício 2 aqui, pessoal, não é truques, é macetes, na verdade. Esse exercício 2, ele pede o seguinte, efetuar a leitura de 3 valores A, B e C e apresentá-los em ordem crescente. Bem simples. Vou pegar A, vou pegar B, vou pegar C e vou botar o pior caso para ordem crescente. O pior caso para ordem crescente é botar 3, 2, 1. Isso aqui vai ser os inputs, as entradas do sistema de vocês. A saída do sistema de vocês vai ter que ser colocados em ordem crescente. Então, em A, B e C, ao final da execução, vão ter que ter 1, 2, 3. Porque com essas entradas, é esta ordem crescente. Certo? Entrada, saída.
O que tem aqui no meio? Aqui no meio tem um processamento que vocês vão definir a partir de uma lógica. A lógica e o macete é o seguinte: para solucionar esse problema é necessário utilizar os conceitos da propriedade distributiva. Tá? O que é? Para combinar suas variáveis é o processo e o processo de troca entre duas variáveis. São dois macetezinhos. A primeira é a aplicação da propriedade distributiva. O que é propriedade distributiva, para quem não lembra? Propriedade distributiva é comparar um com todos e todos com um. Ou eu comparo A com B, A com C e B com C. Nesse momento, eu já comparei todos. Então, por exemplo, e a troca de valores em duas variáveis. Aquelas histórias. Se eu tenho um valor de A e um valor de B, eu tenho, por exemplo, o valor 3 e valor 2. Se eu quiser botar em ordem crescente, é só eu aplicar a propriedade distributiva. A com B. A é maior que B? Então eu tenho que botar o valor de B em A, o valor de A em B. É isso que eu tenho que fazer para botar em ordem. Mas para fazer isso eu vou ter que usar a famosa variável auxiliar. A gente já trabalhou com esse contexto, essa dica. Como eu faço? Se eu quero botar o valor de B em A, a primeira coisa eu tenho que salvar esse valor de A, porque se eu jogar para cá ele vai queimar. Então eu jogo este valor aqui numa variável auxiliar, jogo B em A, ele queima o valor de A, joga o valor aqui, e depois eu jogo o auxiliar em B. Troquei de variável. Auxiliar vai ajudar na troca. Propriedade distributiva vai auxiliar na comparação. Pegaram as dicas? Isso vocês vão usar futuramente, quando vocês pegarem essa questão, para toda e qualquer ordenação de vetores em matrizes. Porque tu precisa usar essas estruturas. Tá? Alguém está com o microfone aberto, pessoal? Tranquilo? Vamos ver. Cara, agora eu olho, é tão lindo. Não é fácil, professor. Não, eu sei que não é fácil, mas vai ficar fácil. Terceiro exercício. Efetuar a leitura de 3 valores positivos quaisquer. Caso não seja digitado um número positivo, o programa deve avisar ao usuário dessa ocorrência e solicitar um novo número para substituir o valor inválido. Ao final da execução do programa, deve ser apresentado o maior e o menor valor digitado. Jack, por partes. Primeira dica. Desenvolva em 2 partes esse problema. A primeira parte você se preocupa apenas com as entradas. Posteriormente, quando estiver funcionando a primeira parte, que é validar as entradas, já vou explicar, você realiza as operações necessárias para encontrar o maior e menor. Beleza. Isso aqui, pessoal, é validação de variáveis de entrada. Até então, eu dizia para vocês, vocês não validam as entradas porque vocês não têm laço. Vocês não aprenderam ainda o laço, o repetir, o while, o enquanto, tá? Depois a gente vai ver isso a partir da outra aula. Mas aqui eu já vou começar a introduzir o conceito de validar a entrada do usuário. Eu sempre brinco que o usuário é uma coisa triste que quer sempre te sacanear. Então, se tu digitar assim, ó, entre com o número positivo e o usuário digitar -1, tu vai testar essa entrada. Como é que tu testa se o número é positivo? Se ele é maior que 0. Se ele é maior que 0, é positivo. Então, tu poderia testar. Se o número for maior que 0, não faz nada. Se não, tu diz, digite novamente a entrada. Daí o usuário vai digitar de novo o número negativo. Bom, daí tu não tem o que fazer. É um caso perdido. Claro que teria. Se tu tivesse um laço, tu podia ficar sempre pedindo isso, mas a gente não implementa laço, então tu só vai testar, entra com uma variável A, testa se ela é positiva, uma vez e pede para replicar a entrada. Se o usuário, na segunda vez, de forma intencional, botar negativo, a gente não vai validar. Não é o objeto de estudo aqui. É só para vocês começarem a pensar como tu valida uma entrada. Depois, quando ensinar laço, tu introduz o laço aqui, ele fica num loop infinito, enquanto não for digitado um número positivo, ele vai ficar pedindo para vocês. Mas, de novo, nós não sabemos laço, eu não quero que vocês usem laço. Vai botar assim, digite um valor de A. Daí tu pega o valor de A e testa se ele é um valor positivo. Se ele não for um valor positivo, tu diz, favor, digitar o A novamente.
Daí, o usuário, no caso vocês, tem que entrar com valor positivo. Esse é o teste. Esta é a primeira parte, a parte fácil. Ele vai entrar um pouquinho de novo com a propriedade distributiva. Por quê? Porque você vai entrar com valor de A, tu vai entrar com valor de B, tu vai entrar com valor de C. Digamos, hipoteticamente, que tu entra com valor 1, valor 2, valor 3. Ao final da execução do programa, tu vai ter que me dizer o maior valor é 3, o menor valor é 1. Como eu sei isso? Comparando A com B, A com C, B com C, propriedade distributiva. Compara um com o outro. E posso definir, por exemplo, uma variável maior. Se maior é maior que isso, troca de variáveis. Dê uma pensada qual é a lógica que vocês podem usar para fazer isso, tá? Como eu falei, são problemas simples depois de solucionados, mas são problemas simples que depois que vocês entenderam essa solução, vocês aprendem dicas de utilizar a propriedade distributiva, usar a questão do maior e menor elemento, usar a questão de troca de variáveis sem queimar conteúdo. Então, tem vários aprendizados, vários macetes que vocês vão usar em vários outros problemas mais adiante. Então, vale a pena gastar um bom tempo para resolver esses problemas. O quarto e último problema da noite, desses 4, vocês têm a noite inteira agora para fazer e tirar dúvida comigo. Desses 4, vocês têm que postar um, que é o primeiro, certo? Até as 10h30. Ah, mas eu não consegui fazer, tá. Eu sempre já falei isso. O exercício vai ficar aberto, gente. Vocês podem postar depois, só que daí ele vai me avisar efetivamente lá que foi entregue depois. Ah, mas daí eu vou ser prejudicado. Não, gente, isso é para mim ter um feedback de como tá. Pô, antes às 9, às 10, 9h20, todo mundo já entregou. A turma tá com o pé nas costas, tá trivial. Ah, tiveram mais dificuldade, menos dificuldade. Eu tenho um feedback, o retorno de vocês de como tá o aprendizado. Essa a finalidade de eu estipular entrega e hora de entrega. Mas sempre você sabe que vocês podem entregar depois, eu permito isso. Ele só vai ficar registrado, tá? O último exercício da noite é: uma locadora de veículos cobra pelo uso de seus veículos populares o valor de 45 da diária. Diária de 45 com uma cortesia de 50 km. Então, tu paga 45, pode andar 50 km. Se de um dia tu andar mais de 50 km, a partir dos 50 km será cobrado um adicional de 50 centavos por quilômetro. Escreva um algoritmo que solicita a quilometragem inicial e a final, quando tu loca o carro, o número de dias que o veículo foi locado e, a partir destas informações, forneça quanto o cara vai ter que pagar. Por exemplo, eu tenho 2 dias e andei 40 quilômetros no total pelo odômetro, quilometragem inicial e final, 2 dias, 2 vezes 50, 100. Tá? Andou só 40, não tem quilometragem adicional, 2 diárias de 45, ele vai pagar 90 pila no final. Ah, mas ele pegou 2 dias e andou 500 quilômetros. E ele tinha uma franquia de 50 por dia, dá 100, 400 vezes 50 dá mais 200. Ele vai pegar mais 200 de adicional. Teste de mesa é assim que se faz. É isso que o teu algoritmo tem que implementar. Tá certo? Não tem nada de extraordinário aqui. Vocês vão ver que é variações do mesmo tema. Tá? E, finalmente, não é para pensar agora, mas já temos lá no Classroom o famoso EI4, que é mais uma lista de exercícios sobre desvio condicional. Eu não vou nem tocar nesse assunto, porque isso é uma atividade independente, variações do mesmo tema, tá? Primeiro de tudo, na ordem, vocês vão resolver esses 4 exercícios. Paralelamente, deixa eu cair fora aqui. Descartar. Paralelamente a isso, vocês devem também, agora eu vou explicar, assim que voltar minha tela aqui, voltou a tela, vocês têm uma outra atividade a qualquer momento, que é o validar a presença. 2 já entregaram. O que é o validar a presença? Agora eu vou explicar um pouquinho melhor do que eu expliquei no início. O que a gente vai fazer? Só para diferenciar um pouquinho, vocês vão ver que é muito simples isso aqui. Desenvolva um programa em Scratch que solicite como entrada um número qualquer. Esse número será o limite para que o algoritmo sorteie um número.
tá? Eu boto 100, o algoritmo vai sortear um número entre 1 e 100. Tá? Dica, o Scratch tem um bloco que sorteia um número dentro do intervalo. Número aleatório entre 1 e aqui eu vou botar N, mas não é N, vocês têm que criar uma variável. Daí aqui vocês vão entrar com o valor de N, que nem aparece, aqui ele nem deixa colocar porque é um número, tem que botar uma variável aqui que ele vai sortear um número até uma variável, onde a variável vocês pedem de entrada, que é justamente isso aqui. O usuário tem apenas uma chance para acertar esse número. Então, eu peço, qual é o número? Tu vai digitar 10. O Scratch vai sortear um número aleatório de 1 a 10, digamos que ele sorteou 7. Daí tu vai pedir para o usuário, qual é o seu palpite? Eu vou botar 5. Daí ele vai me devolver o Scratch dizendo assim, ó, errou, o número sorteado foi o 7. Digamos que o usuário, qual é o número? Sorteou o 7, ele botou o 7, tu testa o número de entrada do usuário, sorteados são iguais, parabéns, você acertou. Só. Aqui está a explicação exatamente disso, parabéns, você acertou, você errou e o número sorteado era 5. Daí tem aqui, ó, número, palpite, tem que ser essas variáveis? Não, eu botei para ser mais didático, né? Número, palpite e sorteado. Número é o limite, digite o número para sorteio, bota 10, ele vai botar 10 no número. Ele vai sortear automaticamente de 1 até 10. O Scratch, isso aqui tu vai botar no número sorteado, assim. Ó. Daí, ele vai para a segunda telinha, tá? Digita o palpite, ele botou 8. Então, vamos lá. Ele sorteou até 10, botou o número sorteado, que deve estar na próxima, que foi o 5, o palpite foi 8. Ele vai dizer, você errou, o número sorteado foi 5. Bem assim, bem simples, tá? Vocês vão ver que é muito simples, só tem um desvio condicional simples aí, composto, né? Você acertou, você errou, e uma saída. Onde é que vocês estão? Aqui. Tranquilo, onde é que pessoal? faz isso, professor? Oi? Onde é que faz isso? Como onde é que faz isso? Não entendi. Da presença, eu não tô achando. Aqui, ó. Sempre, pessoal, as presenças... Ó, se vocês olharem às esquerdas, tem os tópicos, atividade para aula, material, entrega, validar presença. Tu clica em validar presença, ele vai direto no validar presença. Ou senão, simplesmente, tu vai para cima e para baixo. O que acontece, às vezes, vocês estão fixados em um, tu tem que vir aqui e mostrar todos os tópicos. Daí ele vai aparecer todos os tópicos, tá lá, validar presença. Esse aqui é meio chatinho, o Scratch, ó. Tu clica nele, ele só fica com aquele tópico aberto. Vem aqui à esquerda e vem em todos os tópicos e clica, ele volta a todos os tópicos e tu pode navegar neles, ó. Para cima e para baixo. Vê se você se achou aí. Arley que me pediu, né? Sim. Você achou, Arley? Não. Tu achou todos os tópicos ali? Aqui, ó. Deixa eu dar um mais aqui para te mostrar. Dentro do Scratch, mural vem atividades, tem que ter em atividades. Aqui à esquerda tem todos os tópicos, clica nele. Ele vai aparecer todos os tópicos aqui para te navegar para cima e para baixo. Daí tu tem que ir no tópicos validar presença, ó. Daí aqui dentro você entrega. Caso não apareça nada aqui quando tu faz isso aqui, ó, vem de novo em todos os tópicos. Tá vendo que ele tá em azul, validar presença? Clica em todos os tópicos, ele vai aparecer todos os tópicos novamente para ti. É dentro do Classroom, né, professor? Não dentro do Classroom, tá? Isso, bem lembrado. Bem lembrado. Boa, Marco. Tá, Arley, se tu não conseguir, eu já estou liberado na sala de dúvidas. A sala de dúvidas, pessoal, eu vou colocar de novo aqui no chatzinho. Deixa eu só colocar aqui. Eu já professor, coloquei. Isso dá para ir fazendo já? Ou o senhor vai dar tempo? Ou... Isso que eu ia dizer. Agora, ó, pessoal, 9h03, tá? O velhinho aqui vai fazer um intervalo de 10 minutos, tomar um café. A partir de agora, vocês também podem fazer um intervalo. A partir de agora, inclusive, eu já vou parar de gravar a aula e assim que tiver a aula pronta, eu já vou postar ela, como eu sempre faço. Deixa eu interromper aqui a gravação para ela não ficar muito longa, né?